O nome do podcast é Elas Avisam. Mas por que a gente não consegue antecipar tanta coisa com tanta educação contra a violência acontecendo diariamente em diversos canais, em várias esferas? Infelizmente, muito se fala e pouco se faz, quando a violência já é efetivamente cotidiana e mais uma parte da estatística, infelizmente. Ok, a gente tenta se prevenir, a gente escuta muito, não use, não vá, não faça. Mas aí você usou, você foi, você fez. E a violência aconteceu de diversas formas. Psicológica, física, online. Do seu dia a dia, do seu lado, do seu colega de trabalho, da sua família, das pessoas que você confiava. E agora, o que é que você faz quando já aconteceu? O Elas Avisam vem literalmente para te mostrar o que fazer, quando fazer e como fazer, quando infelizmente você já virou uma estatística. E aí, o objetivo desse canal é literalmente fazer com que a sua história, a minha história, as histórias que ninguém gosta de ouvir e são muito censuradas, com palavras que não podem ser ditas, sejam explicitamente usadas para que outras mulheres não passem pela mesma experiência e ainda que possam saber o que fazer quando já aconteceu. Esse é o Elas Avisam. Esse é o nosso podcast, o nosso lugar seguro. Meu nome é Janaína Pinho, uma mulher de 43 anos, nascida em 82, uma época bem difícil para as pessoas que trazem no corpo, talvez, muitas marcas e na mente ainda mais, de tanta violência que a gente sofreu. E aí eu não falo só de mulheres, eu falo de homens e mulheres. Eu falo da incapacidade de perceber o que acontecia naquela época e normalizar tanta violência que a gente passou num período sombrio, onde a gente nem queria ser mais como os nossos pais, mas nós não podíamos ser o que nós queremos hoje para os nossos filhos. Tenho histórias minhas que partem de muita dor e muita terapia, para que eu conseguisse me reerguer e refizesse toda a minha história com um propósito único: prevenir o máximo do que aconteceu comigo, que aconteça com outras pessoas. E ainda assim, trazer informação ao máximo do que eu entendo e o que a gente percebe dentro das esferas legais, das esferas de saúde, das esferas psicológicas, para que você saiba o que fazer, quando infelizmente já aconteceu contigo. Esse podcast nasceu o mês passado, em março, no pior mês da minha vida. No começo do mês eu virei estatística de novo. Abuso sexual, uma violência absurda, e eu literalmente não quis denunciar. Tinha muito medo da repercussão de ter sido vista como de uma pessoa que no momento certo, na cabeça dela, fez o que quis fazer, independente do quanto não, ou do quanto pare, ou do quanto não quero, fosse dito. Eu sou só mais uma estatística simples. Só que se a gente vier buscar desde os anos 80, infelizmente, todas as cicatrizes que eu carrego, a gente passa por violência dentro de casa, a gente passa por abuso de familiar, a gente passa por um tipo de terror que eu não desejo para ninguém, vindo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e das pessoas que deveriam ter me protegido. Até hoje eu ouço que, será que isso tudo mesmo aconteceu? Eu vejo pessoas que têm o mesmo sangue que eu, botando em xeque, dizendo, eu não lembro, isso pode não ter acontecido, é coisa que a tua cabeça criou. As cicatrizes no meu corpo estão aí para mostrar tudo que eu passei. As cicatrizes na minha mente, na minha vivência, também. Relacionamentos que eu acreditava estar fazendo tudo certo, que culminaram em agressão física. E ainda mais, ainda muito mais. Não é orgulho ser host de um programa que vem aqui para mexer tanto com tantas memórias difíceis, mas é um propósito extremamente importante e que eu coloquei por objetivo de vida. Trazer as minhas experiências para compartilhar com você e te mostrar o que eu fiz para poder me libertar da culpa de quando você é a vítima e não o agressor. Tenho muita história para contar, tenho muita história para trocar. Toda vez que a gente aparecer no podcast, não é o caso de hoje é um bate-papo, teremos profissionais literalmente qualificados, honrados e que querem ajudar
com que você supere os seus traumas, que você busque ajuda, que você busque solução para o seu problema. E não apenas fiquem te dizendo, mas se você não tivesse usado aquela roupa, se você não tivesse agido daquela forma, é melhor não andar por aí ou não andar com essas pessoas. O mais importante desse veículo de informação e de utilidade pública é literalmente trazer como nós podemos nos prevenir, mesmo depois que alguma coisa já tenha acontecido. Ou ainda, que a gente troque tanta informação que a nossa infeliz vivência não seja estatística para mais nenhuma mulher. Tenho muito orgulho de dizer que a partir de agora a gente vai conversar semanalmente, falando literalmente de assuntos muito importantes. Violência sexual, violência no trabalho, violência patrimonial, a forma como você é percebida ou a forma como você não consegue se comunicar dentro de várias experiências que você já viveu e de como você pode trazer isso para nós, para que nós possamos fazer com que mais mulheres tenham acesso. Dentro dos próximos dias a gente vai ter o nosso primeiro episódio, um alerta de gatilho, mas é importante falar. Eu sofri uma violência e eu trago o que aconteceu depois da violência. O que eu podia ter feito, onde eu precisava ter ido, quanto tempo eu tinha para agir em prol da minha saúde. E o que eu podia fazer dessa experiência bizarra para que outras pessoas não passem mais por isso. Então a gente vai ter 3 profissionais, uma profissional da área da saúde, uma profissional da área da saúde mental e uma profissional de segurança pública. As 3 dizendo o que acontece quando uma mulher sofre uma violência e ela precisa correr contra o tempo para cuidar da sua própria saúde e para pedir os direitos que ela tem em relação a um abuso. Eu agradeço a todos que nos deram essa oportunidade de acompanhar esse canal e ainda mais de dividir um pouco o peso que eu carrego até hoje de tantas coisas que eu vivi, mas que hoje, dividindo com vocês, pode ser ajuda para muita gente. Até o próximo episódio, no nosso primeiro podcast. Um abraço.